Olá amigos, boa noite a todos. É um prazer enorme recebê-los em nossa casa. Afinal de contas, a nossa casa, a rede de concessionárias, está de porta aberta para vocês. Queremos fortalecer cada vez mais esse relacionamento. Afinal de contas, conhecimento e peças originais devem caminhar juntos na direção de satisfação do cliente. Ok? Nesse sentido, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto que é a direção eletrônica do Passat. A nossa parceria vai tratar dessa informação com vocês agora. Vamos destrinchar um pouquinho mais sobre o conteúdo dessa importante tecnologia que está equipando o Passat e outros veículos da marca. Aproveitem bem, bom treinamento. Scopino, arrebenta aí! Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento aqui do programa TV Notícias da Oficina Volkswagen. Eu, professor Scopino, junto no chat com o professor Roberto. Hoje também teremos a participação do professor Donoff. Damos as boas-vindas a todos vocês em mais um treinamento aqui da Volkswagen. Pessoal, informação Volkswagen para todos vocês. Um assunto top de mercado. Falaremos hoje sobre assistência à direção, mais assistência elétrica, o sistema servo-assistido. Falaremos já sobre todos esses detalhes para todos vocês. O quanto é importante estar atentos na manutenção e atentos na forma correta de consertar os veículos. Muito obrigado a todos os gestores dos concessionários Volkswagen por abrirem aí mais uma vez as portas e atenderem a todos os reparadores do Brasil. Lembre-se dos recados, já teremos os recados com a Bruna para vocês, que são muito importantes. Por quê? É treinamento com qualidade Volkswagen, informação Volkswagen e aí peças Volkswagen para todos vocês. Então fiquem atentos porque temos até certificados e muitos mais detalhes sobre esse grande programa. Bom, tema de hoje muito interessante e top a nível de informação técnica, ok? Então veremos agora mais algumas informações em vídeo para vocês. Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento da Volkswagen da TV Notícias da Oficina. Hoje eu estou aqui diretamente de uma academia da Volkswagen em São Bernardo do Campo e eu vou começar com os meus recados. O meu primeiro recado é referente ao nosso suporte técnico. Hoje o nosso suporte técnico está de plantão para te atender, então liga no telefone que eu vou te passar. É 11 4193 3394. Repetindo, 11 4193 3394. Outro recado é referente ao chat. Se você estiver tendo algum problema com o chat, para acessar o chat, liga lá que hoje a Eduarda ou a Yasmin, elas estão de plantão para te atender. O telefone é 11 2764 2878. Repetindo, 11 2764 2878. Agora eu passo a bola para o Donofre, que vai mostrar o carro dessa noite. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos aí bem acomodados nas concessionárias Volkswagen, que justamente é essa preocupação que a Volkswagen tem com você, de estar bem acomodado, de estar acolhido dentro das concessionárias e com informação técnica. O programa de hoje está excelente, nós vamos usar esse veículo maravilhoso que é o Passat. Vocês já conhecem o 2.0 turbo, 200 cavalos, transmissão automática, DSG, dupla embreagem, muita coisa você já conhece desse veículo. Mas o programa de hoje está excelente. Ele vai falar de um sistema específico, que é a caixa de direção elétrica assistida com duplo pinhão. Muita gente tem curiosidade sobre ela, dúvidas, qual que é melhor, qual não é. Então o que a gente fez? Fez um programa para tirar todas essas dúvidas. Fizemos entrevistas na rua, a Bruna foi nas oficinas, perguntou para o pessoal o que eles queriam saber, você vai ver isso. Vai ter um material importante também com o Scopino lá no estúdio, passando informação técnica, esquemas elétricos que você vai poder fazer o download no site, muito bom também. Na academia, nós desmontamos uma caixa dessa daí para você ver como que é o passo a passo, cada componente.
É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Espero que vocês estejam bem acolhidos aí. E é o seguinte, agora o que nós vamos fazer? A Bruna tem uns recados para você diretamente lá da academia em São Bernardo, da Academia Volkswagen em São Bernardo do Campo. Vamos passar para ela lá, ver o que ela tem para nos dizer, ok? Vamos levar esse carro agora para poder fazer esse procedimento. Vamos lá, tchau, tchau. Antes de começar lá o treinamento com o Scopino, eu tenho mais alguns recados para passar para vocês. O primeiro é com relação ao site. O site é www.noticiasdaoficinavw.com.br. O endereço está passando aí na tela para você. A grande novidade deste ano nos nossos treinamentos é que todo o material que o Scopino vai mostrar aqui para vocês, esquemas elétricos, vão estar no nosso site disponível após o treinamento. Só que para você ter acesso a esse material, você precisa ser assinante da nossa revista. A nossa revista é essa daqui, está muito mais técnica, ela está reformulada, vocês já receberam essa revista. Então, se você não é assinante da revista, entra naquele site que vocês se inscreveram para participar dos nossos treinamentos e se inscreva lá para receber a nossa revista. Aí você vai ter acesso a todo esse material. Agora eu volto lá para o estúdio com o Scopino. Muito bem, viram aí todos os recados, o quanto é importante, né? Todos os recados, absorver essas informações para o treinamento ser muito bom, com toda certeza, e todos terem acesso aí à informação técnica, a esquemas elétricos. Pessoal, as informações que eu recebi para preparar a aula junto com o professor Donofre é o mesmo que vocês têm acesso via site. Portanto, é muito importante ser aí, né? Ter o cadastro certinho, ser assinante da revista Notícias da Oficina Volkswagen. Legal? Bom, vamos à apresentação do nosso treinamento. Então, na tela, o título oficial deste treinamento: Direção Assistida Eletromecânica com Duplo Pinhão, um veículo exclusivo, né, para este treinamento, Passat 2.0 2009, lembrando que também há essa aplicação em outros modelos Volkswagen, tá? O treinamento de hoje é de duplo pinhão. Existem outras caixas também na linha Volkswagen, tá? Que usa um pinhão normal, que é o pinhão mecânico, e o outro lado não é pinhão, tá? São esferas, mas o princípio é muito semelhante realmente, tá? Na tela, o veículo para vocês, que o Donofre já está chegando com esse veículo na Academia Volkswagen, né? Onde foi gravado o vídeo da desmontagem da caixa de direção, veículo aí bem atual, bem novo, a minha apresentação como instrutor aqui dos treinamentos, né, dos programas da Volkswagen para vocês e, claro, já de cara a estrutura geral, né, da direção assistida eletromecânica com pinhão duplo. Abordar essa tela para vocês, que é uma descrição assim bem geral do que iremos abordar neste treinamento. Então, com as informações desse treinamento, mais as informações que vocês têm via site, que são esquemas elétricos, informações técnicas, torques, etc., vão torná-los aí excelentes profissionais. Então aqui na tela para vocês, nós temos o quê? Os componentes da direção. Quais são eles? Volante de direção, o primeiro componente aqui, tá? Ou seja, um componente que nós temos aí a marcação já do volante de direção, claro. Se é direção, tem que ter o volante, obviamente. Que mais? A unidade da coluna de direção, uma unidade que fica lá em cima, tá? Vamos entendê-la já já. A própria coluna de direção, um sensor de força da direção, a caixa de direção, que já já vocês verão, o Donofre vai desmontar essa caixa para vocês. O motor para direção assistida eletromecânica, conhecido pelo código V187, e a unidade de comando da direção assistida, ou seja, a central do sistema de direção eletroassistida. Então, gravem sempre esse tipo de nome, ó, assistida. Por quê? Da assistência. Porque pode falar assim, o veículo tem sistema de direção assistida? Bom, todo veículo tem direção, tem que ter.
mas temos direção mecânica, direção hidráulica, direção eletrohidráulica e agora a direção, né, eletromecânica. Então ela é assistida eletricamente. Então tem um sistema elétrico que vai auxiliar, vai dar assistência ao sistema de direção mecânico. Então, entenda o seguinte, o veículo tem direção mecânica. Pense nos veículos mais antigos, ou mesmo os veículos mais básicos, veículos de entrada. Temos os veículos com direção com assistência hidráulica. Então, vamos mudar um pouquinho o nome na oficina, né? Nós falamos de, o carro tem direção hidráulica. Não, a direção não é hidráulica. É uma direção com assistência hidráulica. O carro não tem uma direção eletrohidráulica. Não, o carro tem uma direção com assistência eletrohidráulica. São aqueles sistemas, né, que saiu na linha Volkswagen em Polos, por exemplo, né? Temos um motor elétrico movimentando uma bomba hidráulica. Não tem a correia, tem um motor elétrico que aciona uma bomba hidráulica. Então é eletrohidráulica. E o que nós temos de mais novidade no mercado é a assistência elétrica, que é essa, né, de duplo pinhão, que é o tema da nossa aula, no nosso treinamento. Lembrando, entendam o tamanho dessa tecnologia antes mesmo da desmontagem. Pessoal, existe uma unidade de comando, existem programas, vários tipos de programas para manobras, veículos em baixa rotação, baixa velocidade, alta rotação, alta velocidade. Agora, e os veículos que estacionam sozinhos? O próprio Passat tem isso, Volkswagen Tiguan, Touareg, tem sistemas de parque assist. O sistema que estaciona o carro praticamente sozinho, manobra sozinho a direção. Espera aí, isso só é possível graças à utilização desses sistemas de direção com assistência, né, eletromecânica, que é o tema da nossa aula. Ou seja, existe um motor elétrico que vai movimentar a caixa sozinha, no caso aí de fazer o estacionamento, utilizando os sistemas Park Assist. Olha onde a tecnologia chega. E vocês estão aqui, nesse treinamento da TV Notícias da Oficina Volkswagen, aprendendo sobre direção com esse tipo de assistência. Olha o nível de treinamento que vocês estão recebendo. É tão complicado no dia a dia? Nesse treinamento vocês verão que não. É até mais simples do que uma direção com assistência hidráulica. Então, só para fechar esse tema, entenda, é assistência à direção. Ela pode ser hidráulica, pode ser eletrohidráulica e agora a eletromecânica, que é o tema do nosso treinamento. Vamos ao vídeo, à nossa primeira pergunta. Olá, amigo reparador. O TV Notícias da Oficina está nas ruas para esclarecer as suas dúvidas. Vamos conferir? Scopino, eu estou aqui na Speed Clean. Quem vai fazer a pergunta para você é o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, qual é a sua pergunta? Scopino, qual a diferença entre a direção elétrica e hidráulica? É com você aí no estúdio, Scopino. Legal a participação nos vídeos, né? É a realidade. Diferença entre direção mecânica, hidráulica ou esta, né? Que é o tema da nossa aula, né? Que a eletromecânica é a forma de assistência. Nesses próximos slides veremos o quê? Justamente esses detalhes, esses componentes. Então a direção eletromecânica, né? Essa atual do Passat, também Touareg, Tiguan, temos o quê? Uma unidade só da direção. Isso mesmo, uma unidade de comando, uma central eletrônica somente da direção. Vamos vê-la já aqui na nossa transparência na tela para vocês. Então temos lá os componentes gerais da direção assistida eletromecânica, volante, coluna de direção, né? Então lá em cima o volante, coluna de direção, logo na sequência, temos o motor V187 já na caixa de direção, já está na caixa. Temos uma unidade de comando, que é a J500, também na caixa de direção, que é a central. E
um sensor de força de direção, que é o sensor, tá, de tração, de torção do sistema. Ou seja, são vários componentes interligando partes mecânicas com partes eletrônicas. Ou seja, é uma direção assistida eletromecânica. Não é só mais uma caixa mecânica com uma assistência hidráulica. Esquece a parte hidráulica. Agora é o quê? Totalmente mecânica a caixa com uma assistência elétrica. Por isso que chama-se eletromecânica. É uma caixa mecânica com uma assistência elétrica. Então, realmente, são muitos os componentes e muitas as vantagens. Por falar em vantagens, já se inicia, ó. O que se deve saber sobre a direção assistida eletromecânica? Primeiro, né, é o quê? Ecologicamente correta. Não tem óleo, não tem a lubrificação, né? Não tem a questão de óleo, fluido da direção para se completar, para se trocar, para se descartar depois. Então já começa pelo lado de ecologia. Outra questão, manutenção. Não tem problema com mangueiras, tubulações que vazam, substituir preventivamente o fluido da direção hidráulica. Não tem fluido. A única lubrificação que é utilizada é a graxa da parte mecânica da caixa, como qualquer caixa mecânica. Tá? Uma outra questão também, diretamente com a questão de meio ambiente, questão de peso. Caros reparadores aí nos concessionários Volkswagen, temos o quê? Cada vez veículos mais leves e mais potentes. Somem aí o peso de uma caixa de direção com assistência hidráulica, mangueiras, tubulações, bomba da direção hidráulica, correia. Muita coisa. Aqui não, ficou tudo muito mais concentrado, menos componentes e menos peso também. Para vocês na tela, quando se fala que é duplo pinhão, vamos falar muito sobre isso nesse treinamento, tá? Ó, pinhão duplo, um de direção e outro de acionamento. Tá? Então nós temos aí como se fosse dois pinhões. São dois. Pinhão duplo, são dois. Na verdade, nós temos um pinhão que é da própria coluna de direção, que está ligado ao volante, e o outro que tem aí a letra M marcada aqui, né? Ó, a letra M marcada aqui, ó, neste pinhão, ó, é o quê? Um motor. Ah, é o motor do sistema de assistência eletromecânico. Pessoal, a cremalheira, tá? Ela é maior, como se fosse dupla. Na verdade, ela é dupla, né? São duas formas de dentes, vocês verão já no vídeo, inclusive, esses detalhes todos, tá? Por quê? É uma questão de duplo pinhão. Um da coluna e o outro do motor. Vamos lá, mais um slide referente a esse tema também. Servoassistência que se adapta às condições de rodagem. Estão vendo lá atrás, né? O odômetro marcando a velocidade, 60, 80, 100, 120. Por que isso? Por que o sistema se adapta? Entendam, é o quê? Uma questão de direção leve em manobras. Direção menos leve em baixas velocidades. Direção mais pesada em altas velocidades. Caros reparadores, estamos falando aqui de carros, né? Ó, a aula é do Passat, mas eu estou até estendendo mais para Tiguan, Touareg, veículos que passam de 200 km por hora. 240, 250. Espera aí, se nós temos uma assistência, né, eletromecânica nas manobras, que deixa o volante leve, capaz até de manobrar sozinho o carro, né? Quando se for utilizar aí o Park Assist, né? A direção externa sozinha, tão leve que é, temos o quê? Em alta velocidade, essa assistência não pode existir. Ou seja, há um controle entre velocidade, rotação do motor, condições de dirigibilidade e mais. Estamos falando de veículos com redes de comunicação. Ou seja, a unidade da direção eletromecânica, ela conversa com a unidade de comando do motor, da injeção eletrônica, conversa com a unidade do ABS, do controle de tração, controle de estabilidade. Ou seja, as unidades
estão interligadas. Por isso que em manobras é bem leve a direção eletromecânica, conforme vai aumentando a velocidade, ela vai ficando mais pesada, que é o correto. Ela mede o quanto que você está esterçando para determinar se a assistência vai ser plena, se vai ser 50% ou 0%. O sistema tem capacidade de, dependendo da velocidade e o ângulo de esterçamento, não ter nenhuma assistência. Ou seja, é puramente mecânica. Esterçou a direção, não tem nenhuma assistência eletromecânica. Vai movimentar as rodas. Ou seja, totalmente mecânica, sem assistência nenhuma. É muita complexidade, mas, ao mesmo tempo, fica simples aqui no nosso treinamento, tá ok? Vamos ver uma questão a mais que existe, né, de